E muitas vezes nós não queremos influenciar por medo desta pessoa, de um desses espias, dessas pessoas que eu estou ensinando se tornar maior do que eu. Realizar um serviço melhor do que o meu. Quantas vezes nós estamos no nosso trabalho, o primeiro a mostrar que essa pessoa está cheia de falha e ela não pode fazer parte do nosso grupinho. Feche seus olhos, por gentileza, vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos, meu Pai, na tarde desse domingo, meu Deus, eu quero agradecer, meu Deus, por aquilo, meu Pai, que vivemos, aquilo que estamos vivendo, aquilo, meu Pai, que viveremos, meu Deus. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias, pela oportunidade, meu Pai, de estar mais um dia no seu altar, meu Deus. Pela oportunidade de estar, meu Pai, mais um dia, meu Deus, na Tua presença, mais um momento, mais uma hora, meu Deus, orando, louvando, meu Deus, adorando, clamando, pedindo, batendo, meu Deus. Sim, meu Deus. Meu Pai, quantos estão aqui, meu Pai, nesse momento, estão sedentos, famintos pelo Senhor. Meu Deus, visita cada coração. Meu Deus, o que o Senhor quer de nós, meu Pai, é muito mais, meu Deus, do que um protocolo, uma rotina, meu Pai, um ato, até mesmo religioso, de ir à igreja aos domingos, meu Pai, não, meu Pai. É a necessidade de estar, meu Pai, no momento certo, na hora certa, fazendo o que é certo, meu Pai, porque eu sei que é bom para mim. Meu Deus, o Senhor não precisa de nós, meu Pai, nós precisamos de Ti, meu Deus, e o fato de nós estarmos aqui, meu Deus, podendo estar em outro lugar, meu Deus, é o ato, meu Deus, que nos aproxima do Senhor, que nos, meu Pai, conecta com o Senhor. Meu Pai, um ato de obediência, meu Pai, mostrando um sacrifício, uma renúncia da nossa carne, meu Deus. Meu Deus, quantos aqui, meu Pai, estão renunciando à sua carne e podendo estar em outro lugar, meu Pai, passeando, viajando, meu Pai, estando até mesmo com a sua família, meu Deus, porque sabe que aquele que faz a vontade de meu Pai, assim é meu irmão, como Jesus disse. Não era a mãe, não era irmão, nem as irmãs, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, meu Deus. Estamos fazendo a vontade do Pai. Meu Deus, que nós possamos continuar fazendo a vontade do Pai. Que nada mais nos afaste da vontade do Pai, meu Deus. Fala com Deus nesse momento. Se você não sabe por onde começar, comece pedindo perdão. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, erros. Se falamos, erramos, pecamos, se entristecemos o Senhor, meu Pai, se cometemos atos voluntários, involuntários, conscientes, inconscientes, meu Deus, atos, meu Pai, que nos afastam do Senhor, meu Pai, tem misericórdia de nós, misericórdia, meu Pai, da nossa casa, misericórdia da nossa família, meu Deus. Meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Meu Pai, se o Senhor não estiver à frente, meu Pai, o que temos aqui? Para que estamos aqui, meu Deus, se o Senhor não for tudo em nossa vida? O Senhor não pode estar na nossa vida, o Senhor precisa ser a nossa vida, meu Pai. E que essa pessoa decida hoje, que a mesma necessidade de ter de respirar, meu Pai, a necessidade de louvar, algo automático, meu Pai, mas extremamente essencial para a nossa vida, meu Pai, que louvar, adorar, clamar ao Senhor, seja algo automático, mas extremamente essencial para a nossa vida, meu Deus. O ato de buscarmos o Senhor, meu Pai, seja algo automático, meu Pai, mas totalmente essencial, necessário, meu Deus, porque a Tua palavra diz, se submetam-se a Deus, resistam o diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de você. Meu Deus, que hoje possamos nos aproximar mais do Senhor. Meu Deus, que cada um, meu Pai, se aproxime mais do Senhor. Se aproxime mais de Deus nesse momento. Fala com Deus. Fala o que você precisa hoje.
arrancar da sua vida, o que você precisa colocar na sua vida. Tem coisas que nós devemos tirar da nossa vida, tem coisas que estão somente nos afastando do Senhor. Quantas coisas você anda colocando na sua vida que não te acrescenta, mas te afasta, divide. Meu Deus, visita cada um de nós, meu Deus. Visita, meu Pai, o teu povo. Meu Pai, que o nosso povo hoje, meu Pai, possa viver o extraordinário. Possa, meu Pai, estar, meu Pai, na posição, meu Deus, daqueles que te servem, que acreditam, que creem, que abraçam, meu Pai, que sabem que vão sair do barco, e não importa o que tiver lá, meu Deus, seja água, seja fogo, seja terra, o Senhor colocará o chão, meu Deus, porque, meu Deus, o Senhor coloca tanto querer quanto realizar, meu Deus, e que possamos, meu Pai, ser conduzidos para o teu querer, aquilo que o Senhor quer de nós, que cada um, meu Pai, seja tomado por este querer, meu Deus, que cada um seja tomado por este querer, meu Pai, que venha saber o que o Senhor quer, meu Deus, e que possamos crer, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, vai realizar, meu Deus, que tudo que o Senhor colocou no nosso coração, podemos, meu Pai, e possamos realizar. Meu Pai, eu creio, meu Deus, que o Senhor realiza sonhos. Eu creio, meu Pai, que o Senhor eleva, meu Deus, padrões. Meu Deus, e os padrões são elevados, meu Pai, mediante a nossa consciência de Deus. Que a nossa consciência de Deus, meu Pai, seja aumentada. Que possamos enxergar aquilo que nós não estávamos enxergando. Fale para Deus, meu Deus, eu quero enxergar aquilo que eu não estava enxergando. Eu quero ver aonde eu não estava vendo. Eu quero poder fazer aquilo que eu não estava fazendo. Eu quero renunciar aquilo que eu não estava renunciando. Eu quero viver aquilo que eu não estava vivendo. Fala para Deus, como uma decisão da sua vida. Hoje, eu já começo este culto. Fala para Deus, eu estou na sua presença, eu já estou aqui, eu quero mais de Ti. Eu não aceito começar de uma maneira errada, eu não aceito ser roubado, eu não estou aqui somente por estar. Se você está aqui, Deus tem um propósito com você. Saiba que a palavra é para você, saiba que a oração é para você, saiba que eu estou aqui, todos nós estamos aqui para você, saiba que o Espírito Santo está esperando por você. Meu Deus, que cada um, meu Pai, se submetam, meu Deus, à Tua palavra, e saiba, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, pode fazer muito mais, meu Deus. Que as nossas mentes, meu Pai, venham viver um rompimento hoje. Meu Pai, que possamos elevar, meu Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, meu Deus, e que o Espírito possa falar, meu Pai, de maneira cada vez mais clara. Por quê? Porque nós estamos limpando os nossos ouvidos. Quanta sujeira, meu Pai, de desejos e vontades, meu Pai, nos afastam, meu Pai, de ouvir a voz auditiva, algo, meu Pai, claro que o Espírito está falando. Meu Pai, nos mostra, fala conosco, meu Deus, não deixa essa pessoa sair daqui do mesmo jeito. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e você possa ver hoje o que o Senhor quer de você. Saiba que aonde você estiver, o Senhor estará. E se você está aqui, o Senhor está aqui. Mesmo se você está agora pela transmissão, declara, o Senhor está aqui. E Ele fará grandes coisas pela minha vida, pela minha família. Eu acredito que as minhas palavras têm poder, então declare aquilo que você quer para Deus, que você deseja em Deus. Se você deseja cura, declara cura. As palavras podem construir algo. E você declara que ela, se é uma familiar, se é com você, se é com o filho,
Se é com o marido, declara, ele está curado, ele está livre desse vício, ele está livre dessa prisão. Que a partir do momento você declare e essa prisão venha a ser aberta, e que essa pessoa venha a ser desaprisionada, que ela venha a sair desse leito do hospital. Se é uma prisão na mente, que você declare que todas as cadeias, portas que estavam aprisionando o meu entendimento, a minha prática, os meus frutos, que caiam por terra neste momento, em que toda angústia, que toda opressão, depressão, toda raiva, toda procrastinação, toda preguiça espiritual, saia da minha vida, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu entrego, meu Pai, este trabalho em Tuas mãos, meu Deus. Meu Pai, que neste momento, meu Deus, todo o dom do entendimento, meu Pai, da absorção, da compreensão, da decisão, meu Deus, venha estar tomando o nosso povo. Possua isso neste momento. Que a palavra que sair, você não venha mais desperdiçar como os discípulos desperdiçaram o pão. Não seja aquele que se esquece dos milagres que o Senhor fez. Não seja daqueles que andam com Jesus, dormem com Jesus, falam com Jesus, mas não conhecem a Jesus. Não, nós não temos o dia de amanhã. Você não tem o culto de amanhã. O primeiro culto que nós realizamos de amanhã é o culto das 7. Você não tem esse culto. Você só tem o culto das 3 agora. Você só tem esse momento, porque daqui, segundo, se o Senhor voltar, aonde você vai estar? O que você plantou, o que você vai receber? Você não tem mais nenhum culto, você não tem um culto das 16. Você não tem nenhum momento, você não tem nenhum segundo, você não tem mais nenhum raio de sol, você tem este momento, você tem o agora, você tem o hoje. Que você possa tomar posse deste agora, do hoje, e clamar ao Senhor com a força da sua vida. Meu Deus, eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. E eu peço, meu Deus, que o Senhor conduza cada um, meu Deus, a rompimentos, a uma ruptura mental, que hoje a metanoia está sendo executada na sua vida, uma mudança de mente, uma renovação mental, uma mudança de comportamento, através de um arrependimento, de uma consciência dada pelo Senhor. Receba essa consciência agora. Veja o Senhor tirando as escamas. Veja o Senhor arrancando os muros, derrubando muralhas. Veja o Senhor arrancando todo esse bloqueio que impedia você entender. Coloque a mão na sua cabeça e já declara que todo esse bloqueio, essa muralha, todo esse demônio que vem colocando a cauterização no meu entendimento, a dificuldade no entendimento, no gravar, no entender, no absorver, no praticar, no decidir, que a partir de agora, você consiga ver estes muros caindo, esta Jericó caindo, essas crenças malditas sendo derrubadas neste momento. Declara que toda crença de incapacidade, de merecimento, toda a crença do roubo, você que há muito tempo vê você sendo roubado, está há anos na igreja, mas a igreja não está em você, Deus não está em você, que a partir de hoje, você venha deixar Deus ler você, a Bíblia ler você, que você seja lido e não mais queira somente ler, mas que você se deixe conduzido, que hoje você venha a ser flexível à direção do Espírito, ao entendimento. Declaro que você agora está sendo totalmente tomado, e tua mente está sendo tomada, renovada, que aquilo que bloqueava a tua mente, não bloqueia mais,
aonde não havia saída, Deus começa a criar portas. Aonde não havia como ultrapassar, como chegar ao outro lado, Deus cria as pontes para você ir ao outro lado, que você consiga ver, que você consiga enxergar, que você consiga ouvir, que você consiga falar, que você consiga tocar, que você consiga pisar, que as palavras que saírem da sua boca se confirme, que todas as declarações que saírem da sua boca venham ser confirmadas, materializadas, concretizadas em o nome do Senhor Jesus. Diga que tudo que você falar vai acontecer, se Deus permitir. Se Ele colocar no teu coração aquilo que você tiver fé, para externar, para falar, para declarar, vai acontecer. Que você consiga hoje, a partir de agora, construir esta vida de resultados, essa vida íntima com o Senhor. Que o medo não faça mais parte da sua vida. E a partir de hoje você creia totalmente, integralmente naquilo que o Senhor tem para você, em o nome do Senhor Jesus. Nós chamamos demais, meu Deus. E eu agradeço, meu Pai, por mais essa oportunidade, meu Pai, desse início dessa reunião. Esteja conosco, meu Deus. Continue falando e conduzindo a cada um de nós. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Estão ligados às nossas histórias? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga eu sou mais que vencedor. Declara na vida dessa pessoa, você é mais que vencedor. Você será honrado pelo Senhor. Em tudo aquilo que você fizer, aonde você tocar, aonde você pisar, Deus estará com você. Em nome de Jesus. Pode sentar, por gentileza. O meu mandamento é este: amem-se. E uma das coisas que a palavra nos ensina é sobre empatia. Quando nós lemos em Romanos 12, no versículo 14, diz: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Aqui nós vemos uma escritura claramente falando de empatia. O significado de empatia é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma outra pessoa, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar a forma objetiva e racional o que se sente por outro indivíduo. A empatia leva as pessoas a ajudarem umas às outras, intimamente ligada ao altruísmo. Quando o indivíduo consegue sentir a dor, o sofrimento do outro, a se colocar no lugar, desperta a vontade de ajudar, de agir. Você vê que a diferença de você pegar a empatia e compaixão é a empatia, a compaixão, a empatia em ação. Você se coloca, você é empático, você se coloca no lugar do outro, mas a compaixão é você realizar pelo outro. Quantos trabalhos nós realizamos? Jesus, ao pregar 3 dias, ele não liberou aquele povo. A Bíblia diz que ele teve compaixão deles. Quantas vezes nós temos uma oportunidade de rebater a maldição com bênção e a gente rebate maldição com maldição? Quantas vezes a gente vê, momento às vezes que a gente está no trânsito ou em algum lugar, que alguma pessoa buzina, ou você não está vendo o que está acontecendo na frente, você começa a buzinar a parte de trás, né? Quando você está atrás, e você começa a se comportar como qualquer outro.
irias te comportar. Você não é diferente, você não se comporta diferente, você não atua como uma pessoa diferente, porque nós temos um Deus totalmente diferente. E se eu quero fazer um altar de deuses mediante a situação, as amizades, aos meus relacionamentos, ao problema que eu estou vivendo, eu crio um Deus novo simplesmente para alinhar àquilo que eu estou sentindo, eu nunca vou fazer aquilo que o Senhor me ensinou a fazer. Eu preciso amar. Eu preciso perdoar. E a Bíblia diz sobre isso. A única maneira de nós irmos realmente vencermos as questões de mágoas, sentimentos, é trazer à luz o que está oculto. Porque muita gente diz que já perdoou, aquilo já não move, não te move mais, aquilo não faz mais parte da sua vida, você é uma nova criatura, aquilo é passado. Mas quantas vezes um gatilho chega na sua vida e vem para atirar, desengatilhar aquilo que parecia que estava resolvido? Eu diversas vezes eu vi isso na minha vida. Eu acreditei que tinha coisas resolvidas na minha vida, até uma situação igual acontecer, e eu não agi diferente. Eu lembro que eu aprendi a dirigir de uma maneira. Quando eu tinha 8, 9 anos, meu pai me ensinou a dirigir, mas da maneira dele. Sem paciência, desequilibrado, ele muitas vezes falava, batia, né, quando eu afogava o carro. E aquilo para mim foi resolvido. Eu passei 20 anos seguindo minha vida. Mas ali entrou algo. No momento que minha esposa foi aprender a dirigir, eu também agi com impaciência, com inquietação. Não consegui ensinar ela a dirigir. Porque naquele momento eu tinha aprendido de um jeito. E se eu não tivesse aquela situação que não veio, hoje eu entendo que não veio como um problema, mas ali veio para tirar aquilo que estava oculto. Muitas vezes a gente tem muitas trevas que a gente não quer trazer à luz, porque aquilo vai gerar dor, aquilo vai gerar desgaste, aquilo vai gerar mágoa. Mas se você não traz à luz muitas coisas, você não consegue perdoar. E o ponto do perdão é muito importante, porque o perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você libera o perdão, você se libera também. Muitos não entendem que o ponto é que você precisa desse perdão para você viver e olhar para frente. Quantos estão travados a vida porque estão olhando para as mágoas, pelos abusos, pelos traumas que viveu, e ao invés de abençoar aqueles que o perseguem, abençoar aqueles que te amaldiçoam, isso parece que não tem sentido. Alguém está te xingando, você começa a abençoar ele. Alguém está te ofendendo, você começa a abençoar essa pessoa. Aquilo parece que não tem sentido, não sei por que eu estou fazendo isso, porque é pela fé. Você precisa agir pela fé. Esse é os momentos que você pratica a sua fé. Alegrem os que se alegram. Quantas vezes eu vejo pessoas, há um testemunho que é contado, é postado na rede, começa a ficar chateado, pelo fato de não ser você. Essa pessoa não serve para te desmotivar, ela serve para te motivar. Essa pessoa não serve para te fazer retroceder ou te fazer parar, muito pelo contrário. Você tem que abençoar, porque esse tipo de pessoa, como aquele que senta do teu lado, aquele que participa de trabalhos com você, aquele que muitas vezes está do seu lado no seu trabalho, às vezes é um parente que você não gosta, mas você precisa abençoar. Porque se você não abençoa, você está retendo a sua própria bênção. Você não pode mais ser um retentor de bênçãos, você não pode mais atrasar a sua vida. Decida que você vai amar acima de tudo.
Isso não pode mais ser uma trava, um empecilho para você viver a glória de Deus. Você tem muitos planos. Deus tem coisas grandes para o nosso povo. Você vê Josué enfrentando Ai. Eles subestimaram algo que parecia que estava resolvido. Algo que não poderia, não precisava ter tanta gente assim. Vai 3.000 que resolve. Não precisa mais que isso. Quantas vezes a gente acha que não precisa mais eu botar força ou realizar orações em áreas que na minha mente parece que já foi resolvido? Espera aí, se você passou 20 anos, 15 anos, 10 anos vivendo a mesma situação, sendo avarento, sendo egoísta, mentindo, fumando, bebendo, você se tornou um novo convertido, se tornou uma nova criatura, mas você acha que o diabo não vai te atacar no mesmo lugar? Muitas pessoas, elas dão lugar, e por quê? Porque não se distanciam do mal. Ao invés de trabalhar, se for uma pessoa egoísta, ao invés de trabalhar a sua generosidade, e generosidade não é só na área financeira. A generosidade de você parar do lado de alguém, você orar por ela. A generosidade de você entender que um dia pararam para te ensinar. Um dia você participou de um culto e a palavra veio de uma maneira revelada, o Espírito te revelou algo na tua vida. Uma coisa é você ouvir a palavra de Deus, uma coisa é você estar ouvindo o que eu estou falando aqui. Outra coisa, você está decidindo do que eu estou falando aqui. Muitas vezes a gente ouve uma palavra igual, parecida, ou que tem o mesmo sentido, mas eu não dou abertura para me autoanalisar. E simplesmente eu só fico olhando para o horário, pensando no relógio, pensando quando a palavra vai acabar. Essa palavra não é para mim, ou não é tão grave assim. E esse que é isso que o diabo gosta que você acredite. Que não é tão grave assim. O teu problema não é tão grande assim. O problema do outro é maior. A situação do outro é pior. E ao invés de me autoanalisar, me autocomparar, me autogovernar, me autoliderar, eu estou me comparando com alguém que está do meu lado. E eu posso até querer que o outro esteja bem, mas não melhor do que eu. E muitas pessoas vivem assim. Porque todos nós sabemos que esse ano Deus está liberando muita unção, muito poder para muitas pessoas. Foi levantado o batalhão da cura. Quem está ciente do que eu estou falando aqui? Batalhão da cura, aqueles que querem pregar, aqueles que querem participar do louvor, aqueles que querem realizar mais na obra do Senhor. E por que isso? A bispa, 3 semanas, ela perguntou: você prefere influenciar 3 milhões ou 10 espias? E a maioria falou 3 milhões, mas se você influencia bem 10 espias, você influencia 3 milhões. E muitas vezes nós não queremos influenciar por medo desta pessoa, de um desses espias, dessas pessoas que eu estou ensinando se tornar maior do que eu. Realizar um serviço melhor do que o meu. Quantas vezes nós estamos no nosso trabalho e chega uma pessoa que ao invés de eu ajudar, eu não estou ajudando. Ao invés de eu auxiliar, eu não auxilio, muito pelo contrário, eu me torno uma pedra no caminho dela. E você não pode ser uma pedra no caminho dela. Porque é você com Deus e não você com ela. Você não se baseia pelo que ela está fazendo, você se baseia pelo seu relacionamento com Deus, pelo nível de entrega que você está dando, pelo nível de foco que você está tendo, pelo nível de esforço que você está depositando no seu trabalho, se tornando o melhor funcionário, buscando ser um pai melhor, buscando ser uma mãe melhor, buscando as qualidades do meu cônjuge, as qualidades dos meus filhos,
reforçando as qualidades, elogiando, batendo palmas, ensinando, você pode mais. É interessante que o Senhor nos ensina que cada um tem um dom, cada um tem um talento. Paulo ainda fala que cada um faz parte de um corpo. Você pode fazer parte do dedo, deste corpo, da cabeça, do pé, do joelho. Eu não sei qual é a parte do corpo que você faz parte e está executando essa função. Mas a parte do corpo que você faz parte é a parte do corpo mais importante para a sua vida. Por quê? Porque Deus te escolheu para estar realizando neste ponto e executando esta função. Quando você se torna o melhor na sua função, você começa a ver sentido na sua vida. Os resultados começam a acontecer. Tudo começa a vir de maneira automática. Você está no lugar certo, você está cumprindo a função certa, você está realizando o propósito da sua vida. E eu entendi que o Davi e o João tinham duas funções diferentes. São crianças totalmente diferentes, totalmente talentosas, mas têm personalidades diferentes, agem de maneira diferente, se comportam com o mesmo problema de maneiras diferentes. E Deus, como nosso Pai, e eu como Pai deles, eu tenho que entender que qual é a função de cada um. Deixa eu conduzir de maneira correta cada um dos meus filhos. Porque não é porque um tem mais facilidade do que o outro, é porque o outro se torna incapaz. Ou se o outro se torna menor. Mas cada um tem uma função no seu lugar. E é dessa maneira que o Senhor nos criou para ser. Você executa muito bem, e muitas vezes o líder, e você é líder, precisa ter o discernimento. Aonde eu devo estar? Aonde os meus filhos devem estar? Aonde esse funcionário deve estar? Porque o problema muitas vezes não é o funcionário, porque se ele tem caráter, se ele tem temor, acabou. Realoca para outro lugar. Mostra que ele é talentoso na área dele. Nós podemos executar tudo, mas tem coisas que nós somos chamados e temos facilidade para executar. E quando eu enxerguei que os meus dois filhos tinham mentes, comportamentos diferentes, eu comecei a entender que um entende mais rápido, outro entende mais devagar. Um executa e é um pouco mais organizado, o outro é mais desorganizado. Um é mais focado em uma área, outro demora um pouco mais para se focar. Mas um é mais criativo e mais engraçado. O outro é mais aquele mais amigão, aquele que fica mais, gosta de ficar mais, aquele cara mais caseiro. E você vai vendo funções diferentes, personalidades diferentes, você vai vendo. Cada um tem o seu tempo. Cada um foi criado de uma maneira diferente. E para isso, o Senhor nos leva a uma consciência que eu devo ter esta empatia, esta paciência, essa compaixão, essa decisão de orar mais, de abençoar mais, de ter mais compaixão, de eu depositar uma paciência, aumentar, pedir para Deus me ajudar, porque eu sou uma pessoa que eu não aprendi a ter muita paciência. O quê? Quando a gente é um pouco impaciente, é interessante que a gente é impaciente com o próximo, não consigo mesmo. E quando você percebe, tem a percepção, por que eu estou sendo tão impaciente com essa pessoa? Por que essa pessoa não executa bem? Opa, você já dá um passinho para trás, você já entende, espera aí, essa pessoa está na função errada.
essa pessoa pode executar, essa pessoa precisa de um ensinamento, ela precisa de mais uma proximidade maior. Eu preciso parar um pouco e ter mais paciência, eu preciso orar mais com ela, eu preciso entender quais as feridas que estão abertas, porque a graça de Deus não está fluindo na vida dela. Quantos já perceberam e teve esse discernimento? Que tinha coisas que não andavam na sua vida porque tinham feridas abertas e a graça, o Espírito Santo não estava fluindo na sua vida. E quando fechou essas feridas, tudo começou a andar, tudo começou a caminhar, tudo começou a ser assim, parecia até automático. Quem percebeu isso já? Tudo que Deus coloca na tua vida, Ele te dá capacidade e graça para executar. Se tem coisas na minha vida que não estão fluindo da maneira que eu desejo, é porque tem coisas que precisam ser acertadas de maneira antecipada. Se eu não paro e não coloco no papel situações que ainda eu não resolvi, uma mentalidade que ainda eu não mudei, um espírito que eu ainda não tomei posse. Quantos ainda estão tomando posse do espírito do medo? Tem medo de tudo. A oportunidade que aparece, junto ao espírito do medo, da covardia e da avareza. Não quer derramar, não quer transbordar, não quer assumir essa área na igreja, no reino, que Deus te chamou para estar. E vê as coisas não fluindo na sua vida. Espera que tudo venha fluir, mas essa área não fluir. Você acha que as outras vão fluir? Nada vai fluir se você não deixar fluir. E uma das coisas que travam a nossa vida é a falta de perdão. A Bíblia diz em Colossenses 3,13: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mateus 18:21 diz: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a vocês, não até 7, mas até 70 vezes 7. A quantidade de perdão para uma pessoa não é até 7. Às vezes a gente acha 2, 3, 4 vezes já é difícil. Mas o Senhor nos mostra com essa passagem, Marcos 11, e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Esta passagem de Marcos nos explica tudo. Se você não perdoa o seu irmão, se você não perdoa essa pessoa que te magoou, independente desse problema, dessa situação que você viveu, o Senhor, como diz aqui, perdoa para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Que disse, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Porque eu estou me colocando até maior do que Deus. Bispo, mas você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu vivi, o Senhor não sabe, você não sabe o que eu estou vivendo. O fato é que nós precisamos perdoar para sermos perdoados. E se eu não sou perdoado, eu estou em pecado. Se eu estou em pecado, eu estou longe de Deus. No livro de Salmos nos explica perfeitamente isso. Salmo 103:12. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Assim o perdão de Deus significa livrar a pessoa desse julgamento do Senhor. O castigo que merece a pessoa que muitas vezes ela transgride a lei de Deus.
O Senhor, no 103:10, o Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Presta muita atenção. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Se nós não decidirmos hoje virarmos páginas na nossa vida, eu acredito que o perdão é uma das coisas que mais trava a vida de alguém quando não é liberado. Se você não libera o perdão, você tem a sua vida travada. E às vezes tem coisas na nossa vida que parece que está resolvida. Até a gente começar a cavucar, começar a puxar o passado, começar a ver que talvez a indiferença que eu tenho com um pai, com uma mãe, com um cônjuge, muitas vezes o diabo quer que a gente acredite que não é um sentimento. Mas existe somente 2 sentimentos no mundo, o amor e o ódio. Se a indiferença não provém do amor, ela provém do ódio. E quando eu odeio alguém, eu me torno um assassino. Porque a intenção é o que vai contar. O Senhor, Ele trabalha em cima do coração. E se o nosso coração não estiver limpo para receber o Espírito Santo, eu não vou viver tudo aquilo que eu quero viver. Da mesma forma, quando o Oriente está longe de Deus, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, eu estou arrependido, perdoe-lhe. Nós podemos somente julgar por aquilo que nós estamos vendo. Você não pode julgar o coração de alguém. E muitas vezes essa pessoa parece que ela está até te fazendo de palhaço. Ela chega várias vezes, ela te pede perdão e parece que ela age da mesma maneira. Porque ela está mais para exigir o perdão do que receber o perdão. Tem pessoas que estão exigindo algo. E a nossa função não é saber se essa pessoa está sendo sincera ou não. Nossa função é fazer aquilo que Deus nos manda. Você precisa executar e realizar aquilo que o Senhor está direcionando. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-lhes mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Lucas 6,37, coloca aí para mim. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Será que essa palavra tem sentido para você? Será que está fechando lacunas na sua cabeça nesse momento? Será que você está vendo escamas caíram, as fichas caindo, você começa a ter esse entendimento, o que está acontecendo? Será que tinha coisas que você achou que não estava, que estava totalmente resolvido, e não estavam resolvidos? Porque o fato de essa pessoa não fazer peso na sua vida, muitas vezes é um sentimento que você simplesmente colocou debaixo do tapete, você não quer falar sobre isso. Mas você precisa falar, porque todo problema que chega na sua vida tem que ser um testemunho de superação. Tem que ser um testemunho de vitória. O Senhor Ele te mostra e você vive problemas para que esses problemas se tornem um testemunho. E você precisa sim ter essa consciência. Tem coisas que talvez nós
decidimos somente não falar, porque quando a gente fala, a gente se magoa. Eu já atendi várias pessoas que ao falar do assunto, essa pessoa começava a chorar. Mas ela falava que estava tudo bem, não tinha problema nenhum. E eu só tocava novamente, ela falava, não, está tudo bem, está tudo bem. Mas aquilo não estava tudo bem, simplesmente porque aquilo doía ainda. E tem coisas que se nós não falarmos desse assunto, não trazermos à luz, e uma das coisas que mais nós estamos falando, jejuando, buscando, é que Deus traga à luz as nossas trevas. Porque é por causa de coisas assim que outras coisas não estão fluindo na nossa vida. Na Bíblia, aqui no livro de Mateus 7, versículo 1 diz: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Porque você repara em coisinhas que você julga que pesa mais e depõe contra o seu irmão, contra o seu cônjuge, contra essa pessoa que você está observando. Mas você não repara no que você está fazendo. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, deixe ajudar nisso aqui, para de mentir, mas eu continuo mentindo. Rapaz, você precisa ajudar, mas eu não ajudo. Você precisa perdoar, mas eu não perdoo. Você precisa se transformar numa pessoa generosa, mas você não é generoso. Você precisa ensinar os seus filhos. Ele precisa, você diz, você precisa ser um pai melhor, você precisa ser uma mãe melhor, mas você não está sendo. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? No 5, hipócrita, tire o primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Muitas vezes somos excessivamente arrogantes, como Pedro disse que nunca abandonaria Cristo. E que, se necessário, morreria por ele. Mas o próprio Jesus advertiu, dizendo, Pedro respondeu, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Nós temos a tendência de encontrar dificuldade para enxergar as nossas próprias fraquezas. Enquanto olhamos com rigor as atitudes dos outros, o Senhor te chama a decidir hoje. Você precisa ter essa mentalidade, essa consciência de Cristo. Você precisa amar antes de julgar. Você precisa perdoar antes de condenar. Você precisa dar mais uma chance, ensinar mais uma vez, antes de abandonar. O Senhor quer que você tome uma decisão de vida. Faça mais. Você tem graça para isso. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando reconhecemos as nossas falhas, nós aprendemos a olhar para o próprio
e para o próximo com mais misericórdia. Antes de nós acusarmos e falarmos de alguém, nós temos que fazer uma autoanálise na nossa vida. Espera aí, bispo, hoje eu não estou fazendo nada disso. Eu não tenho o direito de falar para essa pessoa? Não, você tem o direito. Mas você tem o direito de falar como um pai fala para um filho. Porque muitos aqui querem falar de algo que já cometeu e cometeu por muito tempo. Muitos acham ruim quando a pessoa ela chega e ela tem uma linguagem, e ela tem uma vestimenta, e ela começa a se comportar mais de maneira mais como o mundo se comporta do que como a igreja se comporta, tendo ainda amizades erradas, atitudes imorais, e não tem a capacidade de ter paciência, empatia, compaixão, misericórdia, mas é o primeiro a julgar, o primeiro a excluir, o primeiro a condenar, o primeiro a apontar o dedo, o primeiro a mostrar que essa pessoa está cheia de falha e ela não pode fazer parte do nosso grupinho. Se essa pessoa está aqui, você imagina, se é mais difícil para você estar ou ela. Eu já mudei quando eu era pequeno algumas vezes de escola, e quando você chega na sala de aula no primeiro dia, você é novo na escola, você é novo na classe, você é novo com essa turminha, você se sente acolhido, sim ou não? Hã? Mas você está lá, certo? Você não conhece ainda as matérias, você não conhece os professores, você não conhece os seus irmãos, os amigos que estão lá, mas você está lá. Você tomou uma decisão de acordar cedo, ou à tarde ou à noite, independente, e está lá, sentar na cadeira de aula e aprender. E ser uma pessoa mais capacitada nesta função. Se nós estamos aqui, se nós tomamos uma decisão, nós temos que acolher e não expelir. Nós temos que abraçar e não empurrar. Nós precisamos amar, e isso vem não somente na igreja, porque aqui é fácil, eu quero ver fora. No lugar onde a pessoa, muitas vezes, aquele vizinho que está botando música alta, que está sendo um problema na sua vida, aquela pessoa que sempre quer te provocar, sempre quer ser uma pedra na tua vida, você precisa orar por ela. Você precisa abençoar. Isso eu não falo, que isso é algo fácil a ser realizado. Mas é algo que vai destravar a nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 14, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Conversa. Adiciona no grupo. Vamos cuidar. Porque a força que essa pessoa vai estar para entrar nesse momento é muito mais difícil do que sair. Amem o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que este. Se você acha esse mandamento difícil, há outro bem mais desafiador. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amar o próximo como Jesus nos amou é um exercício de fé, pois Jesus morreu por mim e por você. Mateus 7,12. Assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Repete comigo. Assim, em tudo. Em tudo. Fala para essa pessoa, em tudo. Em tudo. Vamos de novo, em tudo. Façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Façam aos outros aquilo que você quer receber. Você quer uma misericórdia, planta misericórdia. Você quer respeito, planta respeito. Você quer honra, planta honra. Você quer ser amado, então ame.
Você quer ser curado? Então seja um instrumento de cura. Você quer viver a glória de Deus? Então seja um instrumento de glória de Deus nessa terra. Faça a sua parte. Seja esse instrumento na vida do próximo. O que verdadeiramente você deseja que alguém faça por você? Faça. Como você deseja ser tratado? Trate. Como você quer que os seus filhos sejam tratados? Trate os filhos do próximo, assim. Mateus 25, 35. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te visitamos, necessitado e de roupas, e te visitamos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá. Repita comigo: digo a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Quem está tomando decisões hoje aqui? Quem entra de um jeito e está saindo de outro nesse momento? Quem está recebendo a palavra de maneira revelada? O Espírito te mostrando, peraí, é neste ponto aqui que você precisa tratar. Muitas vezes não é 100 coisas, é uma coisa em 100. Às vezes a gente está observando, não, mas o contexto, isso aqui, mas eu faço isso aqui, mas eu realizo isso aqui. O Senhor não está falando do que você realiza, mas do que não realiza. Ele não está falando do que você faz, é o que você não faz. Porque o que é fácil amar uma pessoa que é da minha família? Na semana retrasada, nós realizamos o projeto Mudança de Vida ali na comunidade, na Porto de Areia. E ele foi desafiador. Meu Deus do céu. Foi uma bênção. Mas você viu, eu vi nitidamente o Senhor forçando a cada um de nós que estávamos lá. A cada um de nós. A necessidade de fazer e não esperar nada em troca. O trabalho deu 10 horas, marquei as 10. Deixei faixa ali na frente falando do trabalho e o horário que ia começar. O trabalho deu 10 horas, 10h10, 10h15, 10h20. E tinha só algumas pessoas ali. Coisa pouca, dá para contar numa mão aqui. Quem estava lá. E eu pensei, falei, meu Deus do céu. Até para ajudar é difícil. E estava chovendo. E é só barro lá. É só terra. É lama mesmo. Eu falei, meu Deus, até para ajudar tem pessoas que não se esforçam. Isso não é novidade para mim. Eu faço há muito tempo o mesmo trabalho. Mas numa comunidade nessa proporção, eu não tinha feito ainda. Comunidades eu já tinha ido, mas não dessa maneira. Trabalhos dessa magnitude, até com batismo sendo realizado. E eu falei para o pessoal, o que eu podia fazer? Ficar ali, sendo tomado por pensamentos, por uma falta de resultado, por uma ingratidão, porque ali tinha mais de 200 pessoas orando, louvando, cortando o cabelo, com a tenda da transformação, entregando roupas, transbordando de todas as maneiras. Eu falei, vou dar mais um passo de fé. Quem estava lá comigo sabe que eu falei, peguei o microfone e falei, vamos na chuva agora, vamos pegar o jornal e vamos bater em cada casa da comunidade.
e vamos mais uma vez chamar. E a gente foi lá, bateu casa em casa, chamando. Vamos lá, vamos lá. Batendo na porta, gritando. Várias pessoas nem abriram a porta para mim. Quem precisava de ajuda lá? Hã? Eu ou eles? Mas o que eu estava fazendo ali então? Eu estava cumprindo algo que foi determinado a mim e a você. E o líder vai liderar primeiramente os seus sentimentos, primeiramente os seus pensamentos. E esse exemplo fica para você. Foi toneladas de roupa e de comida. Mas quem desperdiçou a oportunidade não fui eu. E a gente bateu e veio bastante gente depois. Mas muito menos do que tinha lá. Agora, nós fizemos a nossa parte. Nós amamos, transbordamos, nós alimentamos os que tiveram fome, pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, não falava a mesma língua, não era da mesma terra, não me comportava de maneira igual, não era cidadão daquele lugar. Vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Tudo que estava lá nós fizemos. Tudo que está em Mateus 25 nós fizemos. Nós acolhemos, nós oramos, nós abraçamos, nós batizamos, nós alimentamos, nós vestimos, nós amamos. Mas eu não estava fazendo por eles, mas eu estava fazendo pelo aquele que me enviou, aquele que me mostra. Digo a verdade, o que vocês fizeram, algum dos meus menores irmãos a mim fizeram. Um que é salvo. Um que foi batizado, que aceitou Jesus. Valeu a pena todo o trabalho. Foi quase 2 a 3 caminhões, 3 ônibus, quase 35 quilômetros. Eu pregava e a chuva não parava de cair. Caía na minha cabeça, no microfone, todo molhado, nós saímos de lá. Mas no final nós estávamos louvando a Deus em forma de gratidão pelo que o Senhor fez por nós. Porque a primeiro que recebe somos nós. Quando você perdoa alguém, quando você ama alguém, o primeiro a ser abençoado fala, sou eu. Quando eu perdoo, eu estou sendo abençoado. Quando eu alimento, eu estou sendo alimentado. Quando eu visto, eu estou me vestindo. O trabalho era para nós. A mensagem é para nós. Quando você ora para alguém, você está orando por você. Quando você perdoa, você está perdoando para que você seja perdoado. Quando você doa, você está recebendo uma oportunidade para você viver toda a abundância que o Senhor tem para você. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo
e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.